Pessoal, tudo bem? Hoje a entrevista é com o Dr. Carlos Marins, aqui no edifício Pontes Barreto, no centro de Campos. A conversa foi sensacional. Você gostou? Eu simplesmente adorei. Muito receptivo. Eu vou cobrar dele a entrevista em Brasília, hein? Sim, fiquem ligados nessa. Tá uma conversa, como eu sempre digo, doutor, de excelência. Nossa, se a gente tivesse convidado, não teria saído tão bem, hein? Pronto, a gente já pode... Uma índia pode ir esse cabelo, então... Tá lindo, né? Não, porque a gente vai falando... Tem cabelo... Então fica suando. Fica escorrendo lá. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu fui o entrevistado no Trajetórias Brilhantes, Conversa de Sucesso. Tive essa honra e pude trazer um pouquinho da minha parte pessoal e parte profissional. Então confira aí, espero que tenham gostado, espero que possa inspirar vocês e sigo à disposição de todos. Obrigado! Olá pessoal, nós estamos em mais um episódio do Trajetórias Brilhantes, Conversas de Sucesso e hoje nós estamos com um sucesso que é o Dr. Carlos Marins. Obrigado ao convite. Me sinto privilegiado em poder estar falando um pouco aqui da minha história. Parabéns por esse projeto tão importante, né? Eu acho que você ter pessoas que inspiram é sempre importante para a nossa trajetória. Espero poder inspirar alguém, né? Com certeza vai. Doutor, uma curiosidade, o senhor é casado, o senhor Sim. tem uma filha, né? Como que o senhor faz para dividir o seu tempo de escritório, de advogado, com a família, que é o seu lazer, é o seu porto seguro? Olha, a família é sempre muito importante e primordial para a gente. É o combustível para que a gente possa estar todos os dias trabalhando, né? E desde sempre eu coloquei a minha família sempre em primeiro lugar. Então eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é fazer a gestão do nosso tempo, né? Então eu sempre faço as tarefas que eu preciso fazer e também não abro mão do meu estudo. Então eu acredito que eu consigo gerir muito bem meu tempo, de maneira que eu consigo atuar na minha advocacia e também dar atenção à minha família. Um ponto importante também é saber delegar funções, né, para poder otimizar nosso tempo. Então acho que eu acredito que eu consigo ter esse cuidado, mas não abro mão de estar com a minha família não, que é o maior combustível que eu tenho na minha vida. E eu vejo também pelas suas redes sociais, acompanho um pouquinho, e vejo que o senhor é um admirador do charuto. Sim. Sempre vejo o senhor com charuto. Como começou essa paixão por charuto? Olha, primeiro eu acho o seguinte, eu acho que o nosso dia a dia é tão estressante que se a gente não tiver um momento de lazer com a gente mesmo, a gente acaba endoidando, né? É verdade. E o charuto, ele nasceu na minha vida através do meu avô e um tio meu que é médico, também que é um grande apreciador. E exatamente como uma questão de autoconhecimento, de relaxar. E nesse momento, né, uma fumada de charuto costuma demorar entre 1h30, 2 horas, existem fumadas de até 3 horas. Eu estou ali pensando na minha vida, pensando em processos. Então é um momento de lazer e que acho que é de autoconhecimento. E o senhor, além do charuto, o senhor também tem algumas viagens, né? E conta um pouquinho pra gente qual a sua viagem mais marcante. Olha, um dos grandes legados que eu tenho do meu pai, que passou para mim, que ainda é vivo, mas que passou isso desde novo, eu investir em cultura, que é algo que ninguém tira da gente. Então a gente sempre investiu muito em viagem, né? Eu tive a condição e o privilégio de conhecer 32 países e cada um desses países me engrandece de certa forma. São óticas que a gente tem do mundo que foge um pouco do que a gente tem aqui, né? E a viagem acho que mais me marcou, eu acho que foi quando eu fiz o meu 3º ano nos Estados Unidos. Que a gente tem uma forma, né? Aqui e lá era uma coisa completamente diferente. Aqui, para não estender muito, mas só dando um exemplo,
Lá, cada professor tem a sua sala. Então, você acaba a aula de matemática, você tem que ir para a aula de biologia. Você muda de sala, não é o professor que vai para a nossa sala. Né? Então, a questão cultural é muito importante, né? É algo que faz engrandecer a gente. E acho que quem tiver oportunidade, eu acho que é o melhor investimento que você tem para fazer na sua vida é viajar e estudo, que ninguém vai tirar de você. E uma curiosidade, né? Nós fizemos algumas matérias, falando em estudo, fizemos algumas matérias na Cândido Mendes. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória da universidade. Esse é um ponto importante. E eu tive o prazer de estudar com a doutora Beatriz, então colei muito dela. Por isso que eu acho que eu me formei. Mas, assim, falar da minha trajetória no direito, eu tenho muito orgulho de falar porque eu me descobri no direito. Né? Eu confesso que eu entrei na faculdade sem ter um norte. Né? Eu não tenho... Meus pais são empresários, meu avô é empresário. E eu entrei, talvez, como muitos entram no direito, como uma forma de... vou fazer direito. E não fui um bom aluno, a doutora sabe. Eu fiz 7 anos e meio de direito, só que eu sou um cara altamente competitivo. E o que aconteceu na minha vida? Eu comecei a ver meus amigos indo e eu ficando. E isso me deu um gás de querer correr atrás, né? E foi quando eu realmente parei para estudar direito. No meu último período de direito eu fiz 14 matérias, passei em todas. Inclusive o coordenador do curso falou, cara, você não vai conseguir passar em todas. Eu falei, eu vou. E passei. Passei na OAB de primeira, com uma nota expressiva, eu tirei 8,75, acho. Fiz direito do trabalho na segunda fase. Olha, a minha área. Exato. E comecei a realmente estudar o direito, né? E hoje eu tenho o estudo como uma forma da minha rotina, né? Como a gente toma banho todos os dias, eu estudo todos os dias também, sem abrir mão, e acabei me apaixonando. Era algo que eu não esperava e hoje é algo que eu não vivo sem. Estou sempre estudando parte criminal, é claro, mas também eu vou um pouco mais além, estudo criminologia, direito constitucional, filosofia do direito. Então, como eu falei anterior, acho que a parte do estudo é algo que engrandece a gente e é algo que eu levo para minha vida. Você fez assim, o papel inverso, e isso foi muito bom, porque isso mostra, né, para quem está nos assistindo também, isso mostra que nem sempre a gente tem que começar aquela situação engessada. Sim. Né? Doutor, eu acredito que não existe receita de bolo. Às vezes o que funciona para um não vai funcionar para outro. Então acho que cada um tem que respeitar a sua trajetória, né? Respeita o seu tempo, o seu momento e aproveita, se dedica, né? Eu acho que isso é importante, você ter a consciência do que você está fazendo, o que você quer fazer, não por conta de outra pessoa, entendeu? Porque quem tem que ser o capitão da nossa vida é a gente, né? E acho que cada um tem tempo, não necessariamente aquele que tirava 10 vai ser o melhor advogado ou vai ser bem sucedido na carreira, e aquele que talvez seja um aluno que não esteja no momento certo, no tempo certo, não vai ser. Né? Então, assim, eu respeitei meu momento, tive muita coisa boa também nesses 7 anos e meio, conheci muita gente, pude viajar bastante, então acho que fez parte do meu momento e, enfim, acho que a vida é feita de etapas, né? E eu não me arrependo, faria tudo de novo, tá? E conheci pessoas excelentes que eu levo para a vida, inclusive a doutora. Prazer foi meu estudar com o senhor. Sim, eu na minha faculdade fiz grandes amigos. Tem alguns que trabalham comigo também, que é o doutor Gabriel, que fez faculdade comigo também. E acho que é só respeitar o seu momento. Nós falamos um pouquinho da vida pessoal do Dr. Carlos e agora o Dr. Márcio vai entrevistá-lo para falar um pouquinho mais da carreira que realmente é de sucesso. Dr. Carlos Marins, estamos com ele aqui hoje. A doutora Beatriz já fez uma entrevista muito boa com ele. Agora vamos saber um pouquinho da sua vida profissional. Doutor, prazer falar com o senhor. Ele atualmente é o presidente da OAB Jovem. Vamos começar por parte. Como foi? Você passou na OAB, montou seu escritório. Como foi esse início de carreira?
Primeiramente, obrigado pelo convite, doutor. É um prazer estar aqui podendo contar um pouco da minha trajetória, que apesar de embrionária, eu me orgulho muito. Quando eu passei na OAB, eu sempre tive uma visão empresarial das coisas, né? Então o escritório para mim sempre foi uma coisa muito importante de ter. Não acho que seja uma necessidade para todo mundo, né? Cada um sabe da sua trajetória, mas na minha opinião era algo importante de ter. E a gente sabe que é um investimento alto a se fazer. Então Início de carreira, sim, né? É difícil, onde a gente não tem receita, né? Não tem cliente, não tem carteira de cliente. Então eu fui para um escritório de associados, né? E ali eu fiz excelentes amigos, então pude ter uma estrutura de secretária, de sala de reunião, que eu acho que o atendimento presencial faz toda a diferença, apesar da gente viver na era digital, onde a gente consegue ter cliente em todos os estados, em todos os lugares. Sempre que possível, eu acho muito importante o atendimento presencial. Sim. E uma boa relação com o cliente, né? Isso. E ali eu fiquei por, acho que uns 2 anos, talvez 3 anos. E então foi ali o meu primeiro escritório. Depois eu me juntei com 2 amigos e a gente montou um escritório. E as coisas foram acontecendo, né? Eu tive a oportunidade de abrir um escritório também na capital federal. Hoje estou atualmente num projeto de expansão, graças a Deus. E acho que foi basicamente isso, assim. Você participava da OAB Jovem? Antes de você se tornar presidente até hoje, você participava muito? Participava, inclusive, quando era graduando. Eu também. Eu sempre achei muito interessante estar dentro da OAB. Porque conhecer pessoas, network, isso é primordial para a advocacia, né? E saber um pouco das experiências dos colegas, né? E sempre tive uma proximidade muito grande com a instituição e hoje eu tenho esse prazer de estar à frente da OAB Jovem, que sempre eu costumo dizer que é a recepção dos advogados, né, que a gente tenta ali minimizar a falta que a graduação traz, né, para a parte prática. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito. Acho que a gestão sua, não sei se foi continuidade da João Felipe, né? Sim. Vocês acho que estão realizando os cursos, não sei se é um curso continuado. São mentoria de experiência. Isso. Essa sim é a galinha dos ovos de ouro nossa, nasceu numa conversa dentro da minha casa, inclusive, da gente falando da importância, né, de trazer essa troca, porque a mentoria não são palestras, não são aulas. É bem prática, não é? É prática, entendeu? E hoje a gente começou com... E a parte mais difícil da gente, eu acho que início de carreira é a prática. É a prática. E assim, mesmo você tendo esse acesso com a mentoria, tem coisas que só a prática vai te ensinar, né? Então a verdade é que a gente tenta minimizar isso e acelerar, né, ali a trajetória do jovem advogado, preparando ele e também trazendo uma união da classe. Sim. Que isso também é muito importante. Então a gente começou com algumas mentorias, hoje a gente tem, salvo engano, são 9, dentre elas coisas, por exemplo, que eu não tive na faculdade, como direito eleitoral, né? Hoje acredito que já tenha na grade das universidades, mas é algo que se debate pouco, né? Direito tributário, direito eleitoral, parte de sucessões e família, parte de direito civil, penal, que é meu xodó, né? Onde eu fui mentor também. Você chegando nessa área de penal, como é que foi sua escolha para penal? Porque numa conversa anterior nossa, ele fez a segunda fase da OAB em trabalho. Como é que saiu como é que o penal entrou na sua vida? Olha, eu acho que o penal ele me escolheu, né? Porque eu acho que na faculdade é sempre o que as pessoas gostam mais de estudar. Nem sempre me chamou muita atenção. Olha que interessante, eu entrei apaixonado por penal. Saí não querendo ver penal nem tão cedo na minha vida. Eu te entendo. E muita gente também, isso é importante da mentoria também, porque muita gente não entende como é a atuação no direito penal. Né? Porque a prática ali na graduação ela não é a prática de verdade, é a prática para você passar na prova, né? E que você, depois que você passa na prova, você vê que não tem nada a ver. Não ensina você chegar na delegacia, o que você tem que fazer ali? Não, claro que não. Não ensina a fazer um recurso especial, por exemplo, um memoriais, um despacho com o ministro, o que é importante no despacho. Não ensina nada disso. A sua atuação agora tem sido até voltada mais para o segundo grau, né? Segundo grau, tribunais superiores, eu tenho atuado bastante,
graças a Deus, mas acho que aconteceu. Acho que o direito, ele traz isso, né? A questão do que a gente estava falando de respeitar seu tempo, sua trajetória. O direito me direcionou para isso, eu sempre gostei da complexidade ali dos recursos e então, graças a Deus, isso tem acontecido bastante na minha caminhada. Você está há quantos anos de advogado agora? Eu completo 5 anos, né? Eu sou um jovem advogado, né? Você é um jovem advogado que eu posso dizer que tem uma carreira de sucesso. Nós temos muitos colegas por aí que não conseguiram se desenvolver tanto. A que você acha que isso pode estar atrelado? Primeiramente, muita gentileza da sua parte, né? Obrigado. Mas não diria sucesso, talvez possa ser, mas eu acho que muito trabalho. E o segredo, eu acho, do sucesso pode ser isso, né? Eu acho que você tem que respeitar o tempo, ter resiliência e entender a advocacia como uma engrenagem. Você começa a girar, a engrenagem ela é bem dura, ela não traciona, mas com o tempo, com muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, ela começa a tracionar e as coisas vão acontecendo. Resiliência acaba sendo a chave também. Eu acho que esse é o ponto fulcral assim, para o sucesso, é você ter resiliência e entender o processo da advocacia, que é uma escada. Não tente pular, não tente criar atalhos, respeite o seu momento. Eu acho que isso é muito importante, respeitar o seu momento, que vai chegar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos. Mas tenha resiliência e trabalhe sério, que isso é importante, né? Você trabalhar honestamente sério, que a sua hora vai chegar. Bacana. Aproveitando, você falando sobre essa questão, nós temos a OAB Jovem, que ela é aberta também para os jovens, como a gente participávamos na época da faculdade e somos convidados a participar direto, né? Mesmo passando depois, a gente pode ficar na OAB Jovem, ir para os outros ciclos de palestras e estar na casa do advogado. Você, até para quem está nos assistindo, você considera importante a participação antes de terminar a faculdade do estudante na OAB Jovem? Olha, não é puxando sardinha não, mas eu acho que não só importante como necessário. Porque ali, além de você conhecer colegas que já atuam, fazer possíveis parcerias no futuro, né, ali você vivencia a advocacia. Né? Ali você tem acesso a desembargadores, a palestras com desembargadores, com juízes, com grandes advogados, defensores, promotores. Alexandre Câmara, que teve recentemente, não? Alexandre Câmara já veio. A primeira reunião sobre a minha gestão foi com o desembargador André Marques, um tema que eu acho assim, excelente, que ninguém fala, que é o despacho. Né? Você preparar a atuação na segunda instância, quando você deve despachar, como funciona o procedimento de segunda instância. Então, assim, são pontos que a gente tenta falar. A gente tem uma palestra engatilhada também, que eu acho que é um assunto polêmico. Será que vai rolar spoiler? Vou falar para preparar, porque foge um pouco do direito penal, mas é polêmico, que é a ótica do juiz ao analisar o dano moral e o mero aborrecimento. Né? Então, assim, é algo que quem advoga aí nos juizados especiais, acho que já se deparou com a situação dessa. Né? Acha que vai, de repente, ter um êxito, um dano moral e acaba tendo um mero aborrecimento. É o salarinho, ó. Então, eu acho fundamental o graduando estar ali para ele entender como funciona, né? Porque, diferente dos concursos, onde você tem um preparo, vou citar aqui talvez o concurso da Polícia Civil, que você tem uma academia de polícia que vai te preparar a ser policial, na advocacia não tem. Né? Então, eu acho importante a gente ter esse preparo para a qualidade do nosso trabalho e também para o conhecimento, né? A gente ter ali um network, isso é muito importante. Bacana. E eu falo muito sobre network, né? Eu até costumo brincar da forma que eu falo, network. Para os colegas que estão nos assistindo, os jovens advogados, os estudantes de direito, eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, não só sobre a OAB Jovem, que eu gostaria também, antes do senhor deixar a mensagem para eles, falar um pouquinho de como tem sido sua gestão e depois deixar uma mensagenzinha para eles. Tá bom. Eu acho que, assim, você não tem necessidade de ter um caminho, né? Muito se fala em concurso público,
né? E eu acho que a advocacia tem um lado muito excepcional que é mudar a vida, né? Se você for parar para analisar a história, todo grande passo, todo ato importante histórico no nosso país tem a presença de um advogado, né? Seja da Constituinte, seja da República, enfim, tem ali a presença de um advogado. E a Constituição traz, nós somos a única profissão que está na Constituição, né? E sem advogado não há justiça. E você que é estudante, que quer estar perto da OAB Jovem, é um prazer ter você com a gente, tá? E o recado que eu tenho para dar é que respeite seu tempo, respeite seu processo, tenha calma, né? Às vezes as pessoas querem ser muito afobadas, de um dia para a noite se tornar um Toron da vida, né? Um Paulo Freitas, e não vai ser assim, né? A gente vê hoje na política do Instagram a glamorização da advocacia. Parece que todo mundo é bem sucedido no Instagram. E muitas das vezes não é, tem muitos dali que não sabem nada de direito, por exemplo. Então respeite a sua trajetória, estude muito, tá? Se dedique e... Só de cortar o raciocínio, que ele falando de estudar, depois vocês vão no Instagram dele, vocês vão ver alguns stories dele postando à noite, ele com o tablet dele lá, mostrando o resumo de estudo dele, é sempre. Vocês olham lá só. Tanto a gente tem que falar, advogado estuda sempre, mas ele está aqui a prova disso, que ele estuda mesmo. Eu acho fundamental, eu acho que a gente é um escravo do livro, né? E eu acho que a gente tem que, assim, ter um conhecimento técnico até para poder ter o poder de convencimento do magistrado, né? Ou até no meu caso, que atuo muito contra o Ministério Público, né? Na parte ex-adversa, para poder convencê-la, de repente, ter um parecer favorável. Então a gente tem que ter o domínio da matéria e a gente tem um grande parceiro que é o domínio processual. Isso é muito importante, estudar o processo, conhecer o processo de trás para frente. Porque a outra parte, muitas das vezes, não tem esse domínio, né? Eu digo aqui no direito criminal que às vezes a gente atua contra promotores de justiça que tem um acervo de 3, 4, 5 mil processos. E no criminal, às vezes, um detalhe faz muita diferença. O detalhe faz a diferença. Até um dos jargões que eu tenho, que o direito penal vive no detalhe. Isso é algo que eu falo muito no escritório, com o pessoal que trabalha comigo. Às vezes é a vírgula, às vezes é uma prova que consta nos autos, mas não está de fato nos autos. Então, às vezes você consegue vencer um processo onde o direito é muito ruim no processo penal, né? Então, o estudo é fundamental e o domínio processual é fundamental. O respeito da cadeia de prova também é absurdo, sim, né? Então... Uma das coisas que eu falo também, que muito advogado ele foca no dinheiro, né? Óbvio que dinheiro é importante, apesar de contas, a gente vive disso, sim. Mas eu acho que o foco tem que ser no resultado. O dinheiro, ele é consequência. Ele é consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho honesto, de um trabalho com transparência. Então, assim, eu acho que você tem que focar no seu trabalho, que o dinheiro ele vai acontecer. Perfeito. Vocês estão vendo como o Dr. Carlos ele apresenta a profissão dele. Eu tenho certeza que vai inspirar muito quem está nos assistindo e eu sinto honrado de deixar vocês hoje com a presença dele. Obrigado. Doutor, se despeça deles, por favor. Eu agradeço muito a gentileza e a nobreza em me convidar. Eu espero poder, de certa forma, inspirar. Eu sou um cara muito acessível. Então, quem quiser falar comigo no WhatsApp, no Instagram, às vezes eu demoro porque, enfim, tem reunião, mas eu sempre respondo, eu faço questão de responder todo mundo. Principalmente à noite. Principalmente à noite, que é o meu momento. E obrigado pela gentileza, doutora Beatriz também. E é isso, acho que deixei aqui um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu amo fazer, que é advogar. E... espero poder estar inspirando a todos. A próxima, se Deus quiser, vai ser no escritório de Brasília. Será muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Obrigado. Um abraço.